Nós não conseguimos contato com a empresa dona do terreno. Thaís Luquezzi chegando aqui. Tudo bem, Thaís? Você ontem alertou para essa chuva. No meu caso, foi o tempo de chegar em casa. E hoje, isso pode se repetir? Pode sim, Covalic. A Grande São Paulo ainda está no alerta para esses temporais. Uma boa tarde para você também. Mas olha, os modelos mostram que o volume de chuva tende a ser menor o que o de ontem, porque o cavado, aqueles ventos no alto da atmosfera, eles estão bem menos intensos hoje sobre o estado de São Paulo. Mas não quer dizer que não possa se formar as tempestades, viu? Você vê aqui que São Paulo ainda está na área de perigo, em vermelho do mapa, pega até o sul de Minas, também o Rio Grande do Sul, áreas do Maranhão, Pará, leste do Amapá, desde Mato Grosso, Rondônia, Amazonas e o Acre. Nessas áreas em laranja, não dá para descartar a possibilidade de pancadas fortes de chuva, que vale para Manaus, também Campo Grande, Curitiba, Florianópolis. Já as capitais com temporais são Porto Alegre e São Luís, com previsão de 40 milímetros, Belém, Macapá e Porto Velho com 30 e São Paulo com 25 milímetros. E a atenção especial é para Rio Branco, viu? Que tem previsão de muita chuva hoje e o Serviço Geológico do Brasil já alertava que o Rio Acre deve começar a transbordar daqui a algumas horas. Você vê aqui que faltam 3 centímetros para alcançar o nível de inundação e na última notícia que a gente olhou, a informação, já faltava 1 centímetro. Olha. Então, está prestes de transbordar, viu? Chove em quase todo o país hoje, com exceção dessa área que a gente vai ver aqui em amarelo do mapa, que pega a parte de Minas, avançando até o Piauí, Covalic. Thaís, a gente tem imagens impressionantes daquele tornado da semana passada no Paraná, né? Pois é, gente. Foi na cidade de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, Covalic. Os ventos por lá, olha, chegaram aos 180 quilômetros por hora. Essa que vai aparecer andando ali, olha só, é a Stephanie Nascimento, tem só 19 anos, gente. A ventania, olha a situação, arremessou galhos, telhas, destroços na rua. Ela tentou voltar correndo, se agarrou numa árvore para se proteger. Ela estava agarrada lá no fundo, na árvore, né? Olha isso, Covalic, que susto. A Stephanie caiu, sofreu alguns ferimentos leves e ela falou com a nossa equipe. Olha. Eu já olhei pro céu, assim, via as telhas voando. Foi na hora que eu saí correndo para trás. Aí foi na hora que ele já chegou, já não deu nem tempo de eu correr, na verdade. Eu abracei a árvore, ele veio e arrastou a árvore, daí eu caí no chão. Aí eu levantei, aí ele veio e me derrubou de novo, foi onde o portão veio e bateu nas minhas costas. E a sorte foi que ela largou a árvore bem na hora e saiu correndo, né? Graças a Deus, Que um bom que milagre, deu tudo né? certo. Que bom ouvi-la depois dessas imagens. Nossa. Thaís, e o calor continua sendo destaque? Pois é, esse calorão que ajudou a provocar o tornado, desde o início da semana, ele diminuiu um pouco. A gente está com 5 graus a menos em várias áreas também do Paraná, de São Paulo. Você vê que São Paulo hoje tem 30 graus. A gente tem 32 para Aracaju, 34 para Boa Vista, 35 graus em Cuiabá, também para Porto Alegre. O Rio de Janeiro volta a marcar 36 graus, mas está bem diferente do começo da semana, em que a gente teve 41. E olha, Covalic, 6 em cada 10 moradores de favelas vivem em locais sem nenhuma árvore, o que eleva ainda mais a sensação de calor. Isso são dados do IBGE. E isso representa mais de 10 milhões de brasileiros morando em locais sem árvores. E uma outra pesquisa da ONG Redes da Maré indica que moradores de comunidades do Rio podem sentir o calor extremo deste verão de forma ainda mais aguda. Banho de chuveirão na calçada, muita água para manter a hidratação e um guarda-sol para garantir a sombra. Tem que se proteger para a neném, né? Ela que sofre nesse calor. Nas ruas do complexo de favelas da Maré, na zona norte do Rio, o calor não dá trégua. Da minha laje agora de quarto andar, tu vai lá, o chão tá queimando. E na cozinha da Aurenir... Tá bastante quente, todos os dias. Temos um ventiladorzinho agora para poder refrescar um pouco o nosso calor, né? Pesquisas feitas na região pela ONG Redes da Maré mostram que o calor na cidade do Rio não é sentido da mesma forma por todos. A vida nas comunidades é bem mais quente. O levantamento mediu a temperatura no Complexo da Maré durante 6 meses em 2023 e identificou as 3 principais ilhas de calor que ficam na Nova Maré, na Baixa do Sapateiro e no conjunto Bento Ribeiro Dantas. A diferença de temperatura entre o ponto mais quente da comunidade e o aeroporto do Galeão, a 6 quilômetros de distância, pode chegar a 6 graus.
Este ano, a ONG vai instalar 25 medidores de temperatura e qualidade do ar dentro das casas do complexo. A ideia é registrar o avanço dos impactos climáticos nesses locais. Favelas e territórios favelados são resultados de políticas excludentes que, num contexto de crise climática, se materializa muito por meio de atensamento de construção, ruas mais estreitas. Você tem um fenômeno muito recente nas favelas do Rio de Janeiro e São Paulo, principalmente de verticalização muito grande. Então, você acaba criando realmente cânions urbanos em que você condiciona a circulação de ar. Você tem uma concentração de materiais que concentram calor e não refletem. Além, é claro, da falta de arborização e de áreas verdes. Ou mesmo áreas de lazer abertas que pudessem favorecer essa circulação de ar. Segundo o IBGE, mais de 64% dos moradores de favelas e comunidades urbanas no Brasil vivem em áreas sem nenhuma árvore. A gente tem poucas árvores, pouca arborização, o que dificulta, por exemplo, no trabalho na rua, no campo, de estar fazendo, não ter sombra. E com isso a gente vai tendo mais o que o pessoal chama de estresse térmico, né? Que é quando a gente vai ficando mais cansado, a gente vai ficando mais irritado devido ao alto calor. A essa realidade se somam a falta de água e as quedas frequentes de energia. Um cenário que escancara como as mudanças climáticas aprofundam desigualdades históricas e atingem com mais força quem já vive muitas vezes sem o básico. Todo verão é a mesma coisa, a gente já aguarda, a gente só não sabe o dia, a data e a hora exata. Mas a gente já sabe que no período de dezembro a janeiro, a gente sabe que vai ter problema de falta de luz por conta do calor recorrente, que chega a 40, 42 graus dentro das favelas. Nós não temos estações meteorológicas aqui na Maré, como também outros territórios periféricos não têm, isso acaba não sendo visto. Não sendo visto é como se não existisse. Então a gente trabalha muito nessa produção de dados e nessa forma de dar visibilidade para essas injustiças climáticas que acontecem no território. Que situação. E Thaís, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Clima disse que faz plantio de árvores nativas da Mata Atlântica para diminuir o calor em áreas onde se encontram as maiores favelas do Rio. E que a Secretaria Municipal de Habitação plantou em 2 anos quase 1.300 árvores em comunidades. Kovalik, é bom lembrar que as mudanças climáticas vão sufocando ainda mais essas áreas com onda de calor cada vez mais extremas. E a gente tem que lembrar que a regra no Brasil tem sido morar em situações assim adversas e não em locais estruturados. O calor excessivo para quem mora em áreas arborizadas é ruim, mas quem não tem árvore por perto está sofrendo muito. Olha só, a gente tem esse levantamento para mostrar para vocês que mesmo nos locais arborizados, o pessoal tem sofrido demais. Desde o início do verão, em 21 de dezembro, quando fez 33 graus, o Rio de Janeiro vem registrando temperaturas 5 a 11 graus acima da média, gente, chegando a picos de 39, 41 graus. Esse levantamento que a gente fez com dados do Instituto Nacional de Meteorologia mostra que em apenas 4 dias desse verão, do dia 4 até o dia 7 de janeiro, as temperaturas ficaram abaixo dos 30 graus. Então, põe calor nisso, Kovalik. Thaís, e essa virada no tempo que vem pela frente deve diminuir as temperaturas? Finalmente sim, mas a partir de segunda-feira, viu? No fim de semana ainda fica muito quente, com chuva forte entre o norte e a faixa leste do centro-oeste no sábado. E no domingo essa chuva se espalha mais pelo país. É porque tem a chegada de uma frente fria intensa que chega ao sudeste de domingo para segunda. Vai trazer risco para o litoral de São Paulo, com volumes de até 150 milímetros entre segunda e terça-feira. Para a capital paulista, atenção também com esses 50 milímetros a gente tem de previsão aqui, 25, mas deve se elevar em alguns pontos na segunda-feira. E aí a temperatura tende a cair a partir de terça-feira, chegando na casa dos 20 graus. Para o Rio de Janeiro, chuva forte também entre segunda e terça, quase 100 milímetros. E aí a gente vai ter essa frente fria trazendo condição para a formação do segundo corredor de umidade do ano. De segunda até sexta-feira, esse corredor vai trazer números elevados de chuva frequente, o maior perigo para a área mais escura, viu? Que vem de Goiás, Minas, norte do Rio de Janeiro e o Espírito Santo, com volumes, Kovalik, que podem chegar aos 400 milímetros. Olha, temos que ficar muito atentos. Obrigado. Obrigada pela semana. Bom fim de semana para você. Para você também. Ainda hoje, um acidente com o ônibus do time Águia de Marabá mata o preparador físico da equipe. E a seguir, o que muda aqui no Brasil com o acordo entre Mercosul e a União Europeia que vai ser assinado amanhã. Até já.